Olá, que a paz e a graça de Cristo esteja contigo, com a tua família, que Ele nos abençoe também nesse momento de reflexão sobre o primeiro mandamento. Sou o pastor André Henke, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, das congregações São Lucas, São João e Cristo para Todos, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nosso estudo será baseado no livro Com Jesus, lição 4 do Manual de Instrução Cristã. O primeiro mandamento, conforme registrado no Catecismo Menor de Martim Lutero, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Então, com base neste primeiro mandamento, nós vamos ter a nossa reflexão de hoje. Mas, primeiramente, quero dar uma espiada com vocês, uma olhada no texto bíblico, lá de Êxodo capítulo 20, 1 a 6, onde está o primeiro mandamento. Ali vocês viram que nós temos um trecho bem curtinho, né, que é mais fácil de memorizar, e ele realmente expressa e resume tudo que está sendo dito nesses 6 mandamentos. Né? Mas ele é um pouquinho mais comprido, né, este mandamento. Inclusive, uma parte dele nós vamos relembrar e voltar na conclusão dos 10 mandamentos. Mas então, lendo o texto bíblico de Êxodo 20, 1 a 6, diz assim: Deus falou e foi isso o que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Esse, portanto, então, é o texto do primeiro mandamento que encontramos em Êxodo capítulo 20. Nós temos aqui uma ilustração, uma história bíblica que nos remete à palavra temer, amar e confiar a Deus acima de todas as coisas, que é o texto de Daniel capítulo 6. Confiram lá na sua Bíblia, leiam a história rapidamente, resumo aqui. Daniel foi jogado na cova dos leões. A condenação dele era porque ele estava orando a Deus. Ele foi enganado, foi iludido, mas não deixou assim de temer a Deus. Né? Ele foi cuidado pelos anjos de Deus e não foi machucado pelos leões, e assim sobreviveu. E Daniel então tinha um temor a Deus, mais do que o castigo da morte. A pena dele foi porque ele orava e não era para orar, mas ele preferia então assim temer a Deus, seguir confiando nele, e se isso lhe custasse a vida, não tinha problema nenhum, porque o temor a Deus era maior. Tem um outro texto também no livro de Daniel, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 3 de Daniel, que também acontece algo parecido,
que eles deveriam, quando os instrumentos musicais fossem tocados, eles deveriam se ajoelhar diante da enorme estátua de ouro ao rei Nabucodonosor na Babilônia. E eles não fizeram isso. Então, com pena de serem jogados numa fornalha acesa, onde seriam queimados. E eles não se ajoelharam, não adoraram aquela estátua. E aí quando o rei Nabucodonosor, enraivecido, disse: olha, se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser jogados na fornalha. E aí eles respondem: a gente prefere morrer do que adorar a este Deus. Esse Deus falso, esse Deus de ouro do rei Nabucodonosor. E assim nós temos então esses textos bíblicos. No caso, retornando à história de Daniel, Daniel amou a Deus mais do que outras coisas. Daniel confiou em Deus totalmente. Existe somente um Deus verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, revelado na Escritura Sagrada. O termo Trindade não tem na Escritura Sagrada, mas o ensinamento a respeito da Santíssima Trindade está expresso, né, em textos bíblicos sobre, por exemplo, quando Jesus é batizado. Então, o Deus Pai diz lá do céu: este é meu filho querido, referindo-se a Jesus, enquanto uma pomba o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus. Tem também o texto lá de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a bênção apostólica do apóstolo Paulo. Temos o texto de Mateus 28, 19, onde Jesus ordena o batismo em nome do Pai, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o Deus revelado na Escritura Sagrada, que está presente lá na criação. Lembrando o texto de João capítulo 1, o Verbo, que é Cristo, estava na criação e por meio dele todas as coisas foram criadas por Deus Pai, e o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. E assim a Santíssima Trindade, este Deus eterno, poderoso, onisciente, onipresente, amoroso, misericordioso, justo, se revelando na Escritura Sagrada. Somente este Deus, revelado na Escritura Sagrada, deve ser adorado. Diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando Jesus é tentado pelo diabo para que Jesus adorasse o diabo, nas tentações de Jesus. Então Jesus responde dizendo: adorem o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. E Deus quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Não o segundo, o terceiro, mas o primeiro lugar. Ele quer o nosso coração habitado por Ele. Então, olhando os termos, o que quer dizer temer a Deus? Temer a Deus não significa... Temer a Deus significa adorar, obedecer a Deus, acima de todas as coisas. Que toda a terra tema a Deus o Senhor, que todos os habitantes do mundo temam. Salmo 33, 8. E olha só, temer não significa simplesmente ter medo de Deus e do seu castigo, mas é reverenciar, é respeitar a Deus e deixar de fazer coisas que lhe desagradem. É importante lembrar essa questão do temor, né? Às vezes a gente tem medo de tanta coisa, né? Medo da morte, medo da escuridão, medo de ficar sozinho,
enfim, né? Tantas fobias que nós temos, né? E assim, se é para temermos, medo do diabo, né? O diabo não deve ser temido, né? Somos regenerados por Cristo, Ele é o nosso Deus, não devemos temer, se tiver que temer alguém, que seja o próprio Deus, né? Que pode tanto nos tirar a vida, como também nos lançar no inferno. Porque quem tem o poder de condenar é Deus, mais ninguém, né? Tem um texto de Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz assim: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, este temor a Deus é um temor com amor, com reverência, com respeito, né? E é assim que Deus quer que a gente tema Ele, siga os mandamentos dEle, que a gente ame o nosso Deus como um Deus que nos ama, né? Que quer o nosso bem. E não tenhamos medo dEle por ameaças, mas sim porque Ele merece todo o nosso respeito, a nossa reverência, o nosso temor. Amar a Deus. O que significa amar a Deus? Amar a Deus quer dizer considerar a Deus o nosso melhor amigo. Eu sei que alguns, né, às vezes têm medo de Deus. Acho que Ele é um Deus pronto para sempre estar castigando aqueles que estão desobedecendo. Mas Ele, antes de realizar a sua justiça, Ele age com misericórdia e amor, muito amor. Ele é o Deus que demonstra o seu amor, e Ele o faz principalmente em Jesus, que dá a sua vida para nos perdoar, nós não merecendo, sendo filhos pecadores, desobedientes ao Pai amado. Amar a Deus porque Ele é bom para conosco. Ele nos amou primeiro. Tem esse texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos a Deus, a Ele, porque Ele, Deus, nos amou primeiro. E Ele fez isso com Jesus. É uma ação de Deus. E aí parte de cada um de nós uma reação ao nosso Deus. Diz esse texto de Mateus, né, a gente já leu ele, Mateus 22, 37. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, né, todo o teu ser. Amar a Deus. Confiar em Deus quer dizer crer nele, depender dele, esperar toda a ajuda que vem dele. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Provérbios 3, versículo 5. Também tem o Salmo 37, 5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Em quem depositar a confiança? O Salmo 130 fala bastante disso, né? Esperar em Deus, depender dele. Ele não vai deixar de demonstrar a sua ajuda, o seu amor aos seus filhos. E ele o fez principalmente em Jesus, que veio nos livrar do inferno, nos dar vida eterna. Infelizmente também tem a idolatria, que é adorar deuses inventados pelas próprias pessoas, deuses feitos de pedra, madeira, metal. Outros adoram santos,
Esses deuses inventados e adorados por pessoas são deuses falsos, chamados de ídolos. A adoração e confiança em ídolos chama-se idolatria. E os seres humanos que adoram esses deuses são chamados de idólatras. Deus proíbe no primeiro mandamento a adoração a ídolos. Isso sem mencionarmos algumas superstições que muitas pessoas têm e ali colocam a sua confiança. Por exemplo, uma medalhinha, um pé de coelho, uma figa, um trevo de 4 folhas, um amuleto da sorte, ou algo na qual ela busca ali receber alguma coisa em troca, ser atendido, coloca a sua esperança, ou de alguma forma se apega àquilo que no caso não é Deus. Então qualquer coisa que se coloca de uma forma supersticiosa, ou até mesmo um amuleto, ou até algo aparentemente mágico que possa lhe trazer alguma segurança, que não é Deus, é então assim pecado contra o primeiro mandamento. É confiar no dinheiro. Outras pessoas temem, amam e confiam mais em pessoas e coisas deste mundo do que em Deus. Alguns amam mais os seus pais, os amigos, o dinheiro, as diversões, a comida e a bebida do que a Deus. Ainda outras pessoas confiam mais em si mesmas e em outras pessoas do que em Deus. É importante dizer assim que Deus não está dizendo para nós não amarmos os nossos pais, os nossos amigos, os nossos filhos. Ele quer sim que nós coloquemos Deus em primeiro lugar. Ele te ame mais o nosso Deus do que qualquer pessoa. Nós devemos sim ter amor próprio, nos amarmos, mas Deus quer que nós coloquemos Ele em primeiro lugar em nossa vida. Inclusive, Ele nos amou primeiro, lembremos disso. Nós somos o alvo do amor de Deus sempre, demonstrado principalmente em Jesus. Sempre que uma pessoa teme, ama e confia em outras pessoas ou coisas mais do que em Deus, ela está desobedecendo ao primeiro mandamento. E isso é idolatria, que Deus proíbe. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. Mateus 4,10: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Mateus 10,37: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o filho ou a sua filha mais do que a mim, ama a mim, não merece ser meu seguidor. Jeremias 17,5: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos seres humanos. E assim também teremos outros textos, mas assim temos já alguma amostra bíblica a respeito do que quer dizer a idolatria. Concluímos com este resumo do primeiro mandamento, que diz: Deus nos ensina que Ele é o único Deus verdadeiro, a quem devemos temer e amar e confiar nele acima de todas as coisas. Ele quer ter o primeiro lugar em nossa vida. Concluímos fazendo uma oração. Querido e amado Pai Celestial, te agradecemos porque o Senhor é um Deus amoroso, em quem podemos confiar e
que sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida. Te pedimos para que perdoe os nossos pecados, especialmente quando nós não te colocamos em primeiro lugar em nossa vida, e que o Senhor nos oriente por meio da tua palavra, nos fortaleça a fé e principalmente nos dê ânimo e coragem para seguir em frente, orientados por tua palavra, que também nos alimenta a fé em Jesus. Esteja conosco, com os nossos queridos familiares e amigos, abençoa também dando saúde e proteção. Querido Deus, em tuas mãos entregamos a nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.